Os novos heróis de Miraculous foram uma péssima escolha da Ladybug? Bem, muitas pessoas estão teorizando que talvez eles não foram uma boa escolha de serem escolhidos para serem heróis. A vocês o porquê. Eu me chamo Hara e vamos começar com o vídeo. Gente, muitas pessoas estão dizendo que a Marinette não fez uma boa escolha em escolher os portadores de Miraculous que estão com os Miraculous secundários. E isso é por muita coisa que já aconteceu nessa sexta temporada e basicamente as pessoas estão teorizando isso cada vez mais. Vamos começar pelo primeiro motivo. O primeiro motivo são as identidades secretas. No momento, personagens que sabem as suas identidades secretas. Personagens basicamente sabem suas identidades secretas. É a Alex e o Nino, e o Félix e a Kyoko. Simplesmente, os personagens não estão obedecendo o pedido da Marinette /Ladybug de esconderem suas identidades secretas. E talvez isso pode ser usado de alguma forma em algum momento da série. Basicamente, nenhum desses personagens estão tendo a responsabilidade em guardar suas identidades secretas, porque essa é basicamente uma das top ordens que devem ser seguidas pela Marinette, porque no momento que um deles ser akumatizado pela Layla, outro personagem ser revelado. Mas algumas das pessoas que foram escolhidas para usar os Miraculous não foram boas escolhas totalmente, pois não conseguem seguir as ordens da Ladybug. Isso é algo que pode atrapalhar um pouco. Basicamente, a Marinette, ela escolheu alguns personagens bem na pressa, como por exemplo no episódio Penultime, e simplesmente isso pode atrapalhar em alguns momentos. Mas só que não é só esse quesito que é um dos maiores focos dos personagens secundários. Existem outros motivos do porquê eles também não são uma boa escolha para usarem os Miraculous. O motivo também é no quesito experiência. Nem todos os personagens lá têm experiência usando seus Miraculous, e alguns deles aparentemente não sabem usar seus Miraculous até agora. Muito grande. Já que a Layla é bem mais inteligente que o Monarch, muito inteligente, os personagens eles têm que ser mais ainda, então a Ladybug vai ter que contar com uma equipe ótima, e eu não sei se todos os personagens têm tanta estratégia para lidar contra a Layla. E bem, basicamente alguns desses heróis mal apareceram em missões. Tem alguns heróis que apareceram em poucas missões e não foram em batalhas tão importantes na série. Então, esses personagens terem pouca experiência de Miraculous pode ser algo que pode atrapalhar eles a derrotar a Cerise. Basicamente, alguns desses personagens ganharam seus Miraculous, por exemplo, no episódio Penultime, tendendo a usar seus Miraculous. Alguns desses portadores de Miraculous já tentaram renunciar a seus Miraculous por não saber lidar em heróis. Então, simplesmente isso significa que a inexperiência deles pode atrapalhar bastante o fato deles conseguirem enfrentar a Cerise. Basicamente, alguns desses heróis pensam que não sabem ser heróis, como por exemplo a Sabrina, que já tentou dar o seu Miraculous para Ladybug, mas a Ladybug provou para ela que ela confia na Sabrina, e basicamente deu seu Miraculous de volta. Então, a Sabrina é um dos exemplos dessas pessoas que tem pouca experiência usando Miraculous. Ao contrário de algumas pessoas que já no início mandaram muito bem usando seus Miraculous, como por exemplo a Queen Bee, que desde o início ela já se tornou uma boa heroína de seu Miraculous. É que a gente descobriu no episódio Daddy Cop que é que basicamente todos os heróis conseguem se comunicar, no caso chamar um ao outro para ajudar nas batalhas. Só a Ladybug consegue fazer isso e o Cat Noir, mas não, todos os heróis conseguem fazer isso, como foi mostrado com a Sabrina, ajudar eles em uma missão. E talvez pode ser um problema esses heróis todos estar dessa forma, porque basicamente isso pode trazer uma confusão muito grande. Eles não sabem usar muito bem seus Miraculous, e para chamar outros heróis, podem fazer escolhas erradas. Alguns dos exemplos disso é, quem sabe, fusão de heróis e do nada aparecer vários heróis ao mesmo tempo. Porém, algumas pessoas teorizam que isso vai ser importante em algum momento da série e que vai ter um motivo para todos os heróis poderem se comunicar e pedir ajuda. Chamar os heróis antes era encarregado apenas para Ladybug, mas aparentemente os heróis agora têm essa habilidade e isso pode trazer, quem sabe, alguma confusão na série. Mas isso ainda é uma... Agora, um dos motivos principais do porquê esses heróis talvez foram uma escolha não tão boa pela Marinette é que basicamente eles podem ser facilmente enganados pela Layla. Como a gente sabe, os amigos da Marinette são bem manipulados pela Layla com muita facilidade e enganados a pensar em coisas que na verdade não são reais. Então, a Layla pode usar essa habilidade de manipulação e enganar os heróis novamente contra a Ladybug, talvez. Isso não é algo que a gente pode jogar de fora e não achar que pode ser uma teoria que pode ser usada pra gente pensar o que pode acontecer na série. Bem, como a gente sabe, a Layla é muito boa enganadora, então basicamente ela pode usar suas estratégias de enganar ou
Então os heróis eles podem se voltar contra a Ladybug em algum momento, ou talvez duvidarem sobre ela ser uma pessoa que é uma boa heroína, ou talvez eles duvidarem que eles podem ser bons heróis. Como sabemos, a Layla está disfarçada e que simplesmente ela está usando estratégias para enganar as pessoas e fazer elas terem pensamentos errados. Isso significa então que os heróis eles têm que tomar muito cuidado, e a Marinette talvez não esteja treinando eles para isso. E quem sabe eles podem ser manipulados novamente pela Cerise. Então isso é algo que as pessoas têm que prestar muita atenção na série. Será que eles podem ser enganados novamente? Pois se a Layla é muito inteligente, todos eles têm que ser mais ainda e trabalhar em equipe. E bem, isso é algo que a gente tem que prestar muita atenção na série. Eles provaram que cada vez mais eles são heróis melhores. Falando em Layla, vamos falar uma teoria de qual pode ser o plano dela que ela pode envolver os heróis. Basicamente, a Layla pode saber ou não que a Marinette não enfrentou o Monark junto com o Gabriel Agreste, mas sim que o Gabriel Agreste, e basicamente ela pode usar isso contra ela e falar para os heróis que a Marinette na verdade não lutou com o Gabriel Agreste, e que sim que foi o Monark que usou o poder das joias dos miraculos da Ladybug e do Cat Noir. Isso pode fazer os heróis ficarem contra a Marinette e talvez fazer alguma coisa que seja relacionada a algum plano da Layla. Isso é uma possibilidade. A Layla já fez algo parecido antes, fazendo os seus amigos pensar que a Marinette implicava muito com a Layla sem nenhum motivo. E quem sabe a Cerise pode fazer algo parecido assim de novo na série. Bem, existem muitos motivos que mostram que esses heróis são muito inexperientes e que talvez eles não foram uma boa escolha, alguns deles da Marinette escolher para ser heróis. Mas cada vez mais eles provam que são bons. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você acha? Vocês acham que eles foram uma boa escolha? Bem, diga aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal.